E vamos falar nesse vídeo sobre as 3 contratações que chegaram até o momento para a sequência da temporada. O centroavante Bruno Mezenga, o lateral direito, mas que também atua pelo lado esquerdo, Gabriel Inocêncio, e o meio-campista Luan Dias. Os 3 jogadores se destacaram pelo Água Santa no Campeonato Paulista, Campeonato Paulista que eles ficaram com vice-campeonato, e o Santos contratou Mezenga e Inocêncio, 2 jogadores que vieram, que o Santos possui taxa de vitrine, cerca de 10%, caso o Santos não queira ficar e venha algum outro clube interessado e compre, o Santos recebe 10%, foi um empréstimo gratuito até o final da temporada. Já o Luan Dias, o Santos pagou cerca de R$500 mil, aliás, vai pagar cerca de R$500 mil pelo empréstimo do jogador, e o valor de compra fixado em 4 milhões, caso o Santos queira ficar com o atleta. Não sei se do Luan Dias tem a taxa de vitrine ou não, tá? Mas vamos falar sobre esses jogadores, quero bastante a opinião de vocês nos comentários. Qual dos 3 você enxerga com maior potencial para, quem sabe, virar titular do time do Santos? Então deixa aqui o seu comentário com a sua opinião. Enquanto você vai comentando, quero te dar a dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. Principalmente agora que vai começar o Campeonato Brasileiro, você fica por dentro de tudo que está acontecendo, não só com o Santos, mas também nos outros jogos. Você consegue saber os resultados em tempo real, acompanhar tudo que está acontecendo com as equipes, tem escalação confirmada, pré-jogo, pós-jogo, enfim. Ficar bem informado sobre futebol brasileiro e as principais ligas do mundo é lá na OneFootball. Então, link para você baixar completamente gratuito, OneFootball, que é parceiraça nossa aqui no canal. Bom, vamos começar falando, sobre a forma que esses jogadores vieram para o Santos. O presidente Andrés Rueda deixou isso muito claro na entrevista coletiva que ele realizou na última quinta-feira, de que foi uma conversa dele com o presidente do Água Santa. Ele gostou dos nomes, não sei se ele assistiu e gostou, ou se veio uma indicação de alguém próximo ao presidente, indicou, e aí ele repassou ao Falcão e também à comissão técnica, e de acordo com o presidente, eles aprovaram, e aí o Santos, deu andamento na negociação. Obviamente também tiveram o aval do CG do Santos. Só que o que chama atenção, e eu tenho que fazer essa parte chata, é a questão da falta de planejamento, Eu sempre falo bastante aqui de planejamento, e planejamento para mim é você monitorar um jogador por um tempo considerável, um campeonato, 6 meses, enfim. E não você contratar um jogador porque ele foi bem em um jogo específico. Porque, desculpa, nada me tira da cabeça que só vieram porque o Água Santa venceu o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Só por causa disso. Se fosse jogo único e o Palmeiras tivesse goleado, não sei se os 3 estariam vestindo a camisa do Santos. Então, me incomoda essa questão de falta de planejamento. E não quer dizer que se tivesse mapeando esses jogadores há um bom tempo, se iria dar certo, se iria dar errado. Não, mas eu acredito que quando você planeja algo, a chance de você ter êxito é bem maior, Apenas a minha avaliação. Bom, começar falando sobre os jogadores, começar falando por quem eu acredito que tem mais chances de ser titular, principalmente por conta do momento que o Natan e o João Lucas vivem no Santos. Ainda não são unanimidades. Pode ser que futuramente o Natan e o João Lucas virem unanimidades, mas nesse momento é um grande ponto de interrogação a lateral direita santista. Natan está jogando como titular, O João Lucas nesse momento está machucado, mas o Inocêncio, eu acredito que caso ele faça o famoso feijão com arroz, ou até mesmo repita algumas das atuações que ele fez pelo Água Santa, até mesmo nos jogos contra o Palmeiras, o primeiro jogo principalmente, acredito que ele tem chance sim de ser titular desse time do Santos. E não tô falando que vem para ser um baita lateral, mas pode ser um pouquinho melhor, dos laterais que estão aqui no Santos. E de fato, a contratação também do Inocêncio atesta que o Santos errou na contratação desses últimos 2, que o Santos investiu, comprou. O Natan não veio por empréstimo, o João Lucas não veio por empréstimo, o Santos pagou por esses jogadores. Somando tudo, mais de 10 milhões. E não tivemos resultados.
né? Então, quem sabe Gabriel Inocêncio pode ajudar o time do Santos. Ele também pode ajudar na lateral esquerda, que foi aonde ele jogou pelo Água Santa, né? Os jogos que ele se destacou pelo Água Santa nessa temporada foi atuando pelo lado esquerdo. E aí eu jogo também uma pergunta para vocês. Se alguém que acompanha todos os jogos do Água Santa, né, conhece os bastidores, puder me responder, ficarei grata. Mas por que ele jogou no lado esquerdo? Ele é pior na lateral direita do que o Reginaldo, que estava jogando como lateral direito do Água Santa? Ele é pior que o Reginaldo? Ou o técnico não tinha lateral esquerdo e foi o Inocêncio, e aí o Reginaldo não é tão bom no lado esquerdo e foi o Inocêncio? Entende o questionamento que eu faço? Então, é um questionamento que eu acho que é válido. Tem 28 anos, né? Não é nenhum garoto, ainda não se destacou em nenhum grande clube, então é a chance da vida do Gabriel Inocêncio. Aliás, me arrisco a dizer que é a chance da vida dos três, né, que estão vindo para o Santos. Outra questão, alguns números aqui. Ele foi o terceiro jogador que mais fez desarmes pelo Água Santa no Campeonato Paulista e que mais acertou cruzamentos. Só que ele acertou 7 cruzamentos no Campeonato Paulista pelo Água Santa. Então, assim, 7 não é um número tão alto assim, né? Não é um número tão alto. Então, pra gente ficar de olho. E não teve nenhuma assistência e também nenhum gol nesse Campeonato Paulista. Então, são alguns destaques, né, do Gabriel Inocêncio. Bom, falando sobre agora Luan Dias, meio-campista, que o Falcão inicialmente tinha dito que não viria para o Santos, ele até mesmo fala sobre questão financeira, e no finalzinho o Falcão chegou a falar, né, depois daquele jogo lá na Bolívia, que o Santos tinha muitas opções para esse setor. Lembrando as opções que o Santos tem no setor, vamos lá. Se esquecer de alguém, me lembra aqui nos comentários, porque de fato são muitos jogadores. Lucas Lima, Ivonei, Ed Carlos, Miguelito, Carabarral, Daniel Ruiz. São as opções que o Santos tem para meio-campistas nesta temporada, tá? E se você quiser forçar um pouco mais, Soteldo, né? Porque o Soteldo chegou já a jogar como meia, não me agrada, mas, né, se você quiser forçar, dá para colocar o Soteldo aí. Então vai ter concorrência. Ainda mais se o Odair Hellmann insistir na escalação com 2 volantes e um meio-campista mais ofensivo. Porque daí eu enxergo que o Lucas Lima será o titular do time do Santos. Tanto pelos números que ele vem apresentando nesses poucos jogos. Tudo bem que foram jogos contra adversários de qualidade técnica menor do que o Santos vai ter daqui para frente, né, pelo Campeonato Brasileiro, mas ele já deu suas assistências, já marcou gol, né, números até aqui melhores do que os concorrentes. Então só se o Luan Dias chegar voando no Santos, distribuindo assistência a rodo, que eu imagino que ele pode tirar a vaga do Lucas Lima. Agora, se ele quiser jogar com 2 meio-campistas de criação, aí pode ser interessante. Luan Dias e Lucas Lima? Pode ser, mas eu acho muito difícil. Pelo menos começar a titular. Talvez ao longo, né, do segundo tempo, enfim, pode ser que ele mude o esquema tático do time. O Luan Dias, ele cai mais pela direita. Então, ele é esse jogador que joga bastante com um ponta e joga também bastante com um lateral. Então, né, ele faz essas jogadas, né, de triangulação, enfim, caindo mais ali pela direita. Ele é canhoto, então, quando ele vai finalizar, ele puxa para a faixa central e tenta a finalização, tá? Luan Dias é canhoto. Alguns números: 17 jogos que ele realizou, 14 jogos que ele realizou, 14 jogos como titular, 1 gol e 1 assistência, 17 finalizações em 14 jogos, 78% de acerto nos passes. Só que esses acertos dos passes, né, do Luan Dias, são passes um pouco mais para trás, aquele passe mais confortável, né? Então, não sei se ele é um jogador que arrisca muito para frente, se ele fica tocando mais de lado, mais para trás. Vamos ver na prática com a camisa do Santos. Sendo bem honesta aqui com vocês, não acompanhei muitos jogos do Água Santa, né, para ter essa análise em relação ao estilo de passes do Luan Dias. Outra questão aqui dos números. Em 2021 foi a melhor temporada dele em relação a número de gols, assistências. Ele fez 45 jogos, sendo 29 como titular, 6 gols e 5 assistências, né? Ele jogou também a Série B pelo Goiás, o Luan Dias. Então é basicamente isso. Uma das principais características, né? Tem
ex-treinadores do Luan Dias que elencaram as características dele. É um jogador de velocidade, drible, ajuda no contra-ataque. Então, como eu já falei isso aqui para vocês em outros vídeos, eu imagino, até se a gente pegar esse recorte do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, um Santos que no segundo tempo já estava com o resultado a seu favor e no segundo tempo não é que sentou no resultado. Ok, acho que sim também. Mas eu imagino que a estratégia do Odair Helma é conseguir o resultado que eu quero, tô vencendo, vou fechar a casinha e jogar no contra-ataque. Então, por ele ser um jogador de velocidade, ele pode ser esse meio-campista interessante para um segundo tempo, por exemplo, né? Você tira, sei lá, um Lucas Lima e coloca um Luan Dias pensando exclusivamente no contra-ataque? Pode ser. Vamos ver ao longo dos jogos, né? Se é que ele vai ter chance. Vamos observar isso também. E por fim, Bruno Mezenga, centroavante que vem para ser o substituto do Marcos Leonardo, principalmente, né, no Mundial Sub-20, que aí é data FIFA, o Santos não tem como impedir a ida do Marcos Leonardo para a seleção, o Santos conseguiu impedir agora, né, para amistosos, enfim. E ele chega com essa responsabilidade de substituir o Marcos Leonardo. O Santos tem o David, mas até pelo que a gente vem falando aqui, acho muito difícil que o David seja a segunda opção. Porque o Santos não quer pular etapas, não quer expor o David e até mesmo o Miguelito, né, que é meio campista, também pode jogar como ponta, nesse momento. Que o Santos entende que pulou etapas com alguns jogadores da base, um desses jogadores é o próprio Ângelo, que tem a questão de finalização que ainda precisa aprimorar, aquela coisa toda. Então, o David ainda vai transitar pelo sub-20, vai transitar pelo time principal. Então, o reserva imediato de Marcos Leonardo será Bruno Mezenga, que tem 34 anos. Ele é da base do Flamengo, né? O Flamengo é o time mais expressivo que ele atuou, né, principalmente vindo da base. Depois ele passou por equipes menores, jogou na Turquia, segunda divisão da Turquia, voltou para o Brasil, jogou no CSA, jogou no Ferroviário, jogou no Água Santa, enfim. Então também não é um jogador que tem uma carreira de grandes e grandes times no currículo, né? Repito, pode ser a grande chance do Bruno Mezenga, tanto de fazer o pé de meia dele no Santos, como também, né, de se firmar num time grande. Bom, quais são as características do Mezenga? É um jogador que sabe fazer o pivô muito bem, né? Sabe segurar os zagueiros e espera que venha aquele elemento surpresa, aquele jogador, né? Ele faz o pivô, dá a bola para o jogador, por exemplo, um Dodi. Ele pode fazer o pivô para que o Dodi venha de trás e tente uma finalização, um Lucas Lima, enfim, sabe fazer esse pivô, né, e essa parede para que venha algum jogador de trás tentar uma finalização. É um jogador também que se destaca em gols de bolas aéreas, até mesmo naquele gol que ele fez contra o Palmeiras, né, no primeiro jogo da final foi de cabeça, cruzamento do Luan Dias pro gol do Bruno Mezenga, então pode ser interessante por conta disso, até porque ele é mais alto, né? O Marcos Leonardo não é um centroavante que tem tanta estatura, então as características do Bruno Mezenga é diferente do Marcos Leonardo, por exemplo. Gols. Campeonato Paulista fez 7 gols e deu um passe para finalização, não teve uma assistência, né? Só foi um passe para finalização. 13 jogos, sendo 10 como titular. E aí eu peguei alguns números do Bruno Mezenga, porque eu vi alguns comentários e vocês sabem que eu não fico em cima do muro, né? Quem acompanha aqui sabe que eu gosto bastante do Marcos Leonardo, eu sei que tem alguns gols que o Marcos Leonardo não poderia perder e ele perde, sei tudo isso, mas para mim ele continua sendo o titular absoluto do time do Santos. Para mim é essa a minha opinião, se você tem outra opinião, respeito, não tem problema nenhum. Só que estava pegando os números do Bruno Mezenga, de 2020 até 2023, né, até esse Campeonato Paulista, ele fez 28 gols. O Marcos Leonardo, em 2022, fez 21 gols. E agora, até o momento, né, juntando o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e tal, o Marcos Leonardo fez 7 gols. Ou seja, em um ano, quase um ano e meio, o Marcos Leonardo fez mais gols, aliás, o mesmo número de gols que o Bruno Mezenga de 2020 a 2023. Então, quem fala que o Marcos Leonardo é fraco, que o Marcos Leonardo é isso, que o Marcos Leonardo é aquilo, os números do Marcos Leonardo são melhores do que do Bruno Mezenga. É um dado,
não tem como negar. Pode ser que o Bruno Mezenga no Santos canse de fazer gols e passe o Marcos Leonardo? Pode ser, mas até o momento os números mostram isso, tá certo? E quero saber de vocês, o que vocês acharam dessas contratações, se são reforços, se são contratações, quem que você tem mais expectativa que pode dar certo no Santos. Me fala aqui, deixa a sua opinião, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e não esquece também de baixar o aplicativo da OneFootball para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Peixe. Grande abraço para vocês, até um próximo vídeo e parabéns Santos Futebol Clube, hoje é aniversário do amor da nossa vida, Peixão, eu te amo. Grande abraço e fui!